Bom dia, amados e queridos irmãos. Na manhã deste lindo dia, vamos ler um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação e elevo espiritual que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Nos diz assim a Palavra de Deus: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós lemos sucede ao texto em que houve o apedrejamento de Estevão. A palavra de Deus diz que após o apedrejamento de Estevão sucedeu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos os discípulos foram verdadeiramente dispersos por toda a terra da Judéia e Samaria. Só ficou em Jerusalém os apóstolos. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que uns homens piedosos foram e enterraram Estevão e fizeram grande pranto sobre Estevão. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que Saulo assolava a igreja, Saulo entrava pelas casas, Saulo arrastava homens e mulheres e os encarcerava na prisão. E a palavra de Deus prossegue, amados e queridos irmãos, e diz que os que foram dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, pregando a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que Filipe, descendo a cidade de Samaria, pregava e anunciava a Cristo. E diz que as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe pregava e viam também os sinais e as maravilhas que Filipe fazia. E diz a palavra de Deus que verdadeiramente os espíritos imundos saíam das pessoas e muitos dos que estavam enfermos e paralíticos e coxos eram curados, e havia naquela cidade de Samaria uma grande alegria. A palavra de Deus fala, amados e queridos irmãos, que tinha um homem ali chamado Simão, que era um mágico, que ele era na verdade ele fazia muitas ilusões e as pessoas verdadeiramente acreditavam nele. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que quando chegou Filipe ali, Filipe chegou em Samaria e pregou o evangelho, muitas pessoas creram, e até este Simão, que era um mágico, que era alguém que fazia ilusões e enganava as pessoas, até este Simão creu também em Cristo e se converteu e creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E quando, amados e queridos irmãos, os apóstolos que estavam em Jerusalém soube que Samaria havia recebido o evangelho, enviou para lá Pedro e João. E Pedro e João, quando chegou em Samaria, orou para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo, porque aquelas pessoas já haviam sido batizadas, e diz que ao ele orar, as pessoas receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu aquelas pessoas receberem o Espírito Santo sob a imposição de mão dos apóstolos, sob a imposição de mão de Pedro e João, ele também falou para aqueles homens e disse o seguinte: olha, quanto é que vocês querem que eu te dê, para com que vocês me deem também este poder, para com que ao eu colocar a mão, as pessoas recebam o Espírito Santo. E disse então Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidas que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Amados e queridos irmãos, aos apóstolos fazer aquela repreensão e dizer que verdadeiramente aquele homem
Se continuasse com aquele pensamento, iria para a perdição. Ele então pediu para que os apóstolos orassem por ele, para com que Deus tivesse misericórdia e aquelas palavras verdadeiramente não se cumprisse na sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, diz a palavra de Deus que então Filipe prosseguiu pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, e o que é que acontece? O anjo do Senhor chama ele e manda ele ir para verdadeiramente o lado do sul, e que ele fosse lá, e que ele se aproximasse de uma carruagem que estava indo para Gaza. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que naquele caminho de Gaza, o que é que acontece? Diz que então Estevão se aproxima daquela carruagem, e naquela carruagem ia um homem etíope. Aquele homem era tesoureiro da rainha da Etiópia, e diz que então, ao ele se aproximar daquela carruagem, aquele homem estava lendo em Isaías, e o texto que ele lia em Isaías foi que aquele texto que ele lia dizia que um homem havia sido levado para o matadouro como ovelha muda, e não abriu a sua boca diante dos que os tosqueavam. E diz a palavra de Deus, amados e queridos irmãos, que Filipe se aproximou e pergunta para ele: entendes tu o que lê? Ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? E então Filipe se aproximou e começou daquele texto a ensinar para ele, a falar para ele a respeito de Jesus Cristo em todas as Escrituras. Amados e queridos irmãos, e diz que então, enquanto eles caminhavam na carruagem, diz que então se aproximou de um lugar onde tinha água, e então aquele homem eunuco falou para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E de então Filipe fala para ele: nada impede você de ser batizado, se você crê de todo o seu coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Mediante esta pública declaração de fé daquele homem, e então desceram ambos, pararam o carro e desceram, o eunuco e Filipe foi lá e batizou aquele homem nas águas. E quando saíram das águas, o Espírito tomou Filipe, o arrebatou e o levou para outro lugar, e o eunuco seguiu o seu caminho, jubiloso e alegre. Louvado seja o nome do Senhor. E então Filipe foi por todo o seu caminho, indo e pregando o evangelho em todas as cidades, até chegar em Cesareia. Louvado seja Deus. Amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações, que verdadeiramente nós reconheçamos que mediante as perseguições que tem sido o Evangelho, as perseguições que tem a Igreja de Cristo ela segue triunfante, segue em triunfo. Louvado seja o nome do Senhor, que em meio às dificuldades, os problemas que surgem para perseguir a Igreja de Deus, a Igreja vai avante pregando o Evangelho de Cristo Jesus por todo lugar, anunciando que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade e que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz para dar salvação a todo aquele que nele crê, e todo aquele que crê em Jesus Cristo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão dos seus pecados, e o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre todo aquele que crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, e em nome de Jesus. Amém.
Grande Deus, Pai nosso que está nos céus, louvado, exaltado, seja o teu santo e excelso nome. Ó Deus, nós te agradecemos pela manhã desse dia. Nós te agradecemos por cada pessoa que ouve esta mensagem e que ora conosco nesta hora. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja sobre todo aquele que ouve esta oração. Ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, durante todo esse dia. Sei por cada pessoa, Senhor, que ora conosco nesta hora, que está em um leito de hospital, que está procurando uma porta de emprego, que está, meu Pai, neste momento se preparando, se arrumando para ir para os seus afazeres diários. Que o Senhor Deus esteja com cada um de nós, nos protegendo e nos guardando por onde quer que nós estejamos. Que em nome de Jesus, o fruto do Espírito Santo possa estar em nossas vidas e nós possamos viver esse dia para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.